Olá, bem-vindo à sua aula de número 52 de programação em Python. Nessa aula a gente vai continuar a tratar sobre arquivos. A gente vai falar sobre arquivos em modo binário e como esse negócio de saber binário, saber bytes influencia nas nossas leituras de arquivo, e também vai olhar a relação que tem entre for loops e arquivo. Então, primeiro, para tratar de binário, eu vou pegar aqui e vou dar um arquivo no idle, e a gente vai criar aqui um arquivo qualquer que a gente vai chamar de teste.txt, e esse arquivo vai ser criado na pasta onde está o Python, e a gente vai dar um write. E aí a gente vai pegar e vai ficar escrevendo linhas, várias linhas aqui, vamos, sei lá, olá, ao contrário n. E aí você vê que, primeira coisa, ele devolve esse número 4. Esse número 4 aqui corresponde ao número de caracteres que foram colocados no seu arquivo. Arquivo.write meu ao contrário n. Vamos continuar escrevendo várias, acho que umas 3 linhas é o suficiente aqui. Write meu nome ao contrário n, arquivo write ao contrário n, arquivo.write, e aqui a gente vai colocar Pedro. E aí a gente criou o nosso arquivo txt, que é teste.txt, e agora a gente vai dar um close nesse arquivo. A gente pode pegar e tem o outro modo de abertura que é para ler o arquivo. Só que além da modo de abertura .read e do write do append, a gente tem outros dois modos de leitura, que é RB e WB. Então, RB e WB, eles vêm de read bytes e write bytes. Então, qual que é a diferença entre esses formatos para os outros dois formatos? Então, aqui eu coloquei em RB. Então, eu vou dar aqui arquivo.readline. Então, ele deveria ler a linha olá barra contrário n, certo? E aí você vê que ele lê de uma maneira um pouco esquisita, esse b-olá barra contrário r barra contrário n. Se eu continuar lendo o arquivo.readline, você vê que ele dá tracinho meu barra contrário r barra contrário n. Então você está vendo que quando eu abro no formato RB ou no formato WB, quando eu coloco no meu arquivo TXT, um formato qualquer, eu coloco ele sobre uma codificação. No caso, é a UTF-8. E aí ele sabe identificar essas strings. Olá, barra contrário n, ele sabe identificar elas. Agora, quando eu leio no formato de RB, eu estou lendo os bytes do meu arquivo, especificamente no formato de bytes. Então, o que vai acontecer? Quando eu der um RB ou um WB, isso dificilmente você vai chegar a usar, você vai ler ele em código binário ou em código hexadecimal, no código que estiver dentro do seu arquivo. Então, às vezes, se você quiser não lidar com strings, mas lidar com arquivos que estão em formatos de outros tipos de código, você pode usar o RB e o formato WB para também escrever arquivos nesse formato. Então, não é tão importante isso aqui, eu só achei que eu deveria falar para vocês. Agora, o que é importante para saber sobre bytes vou dar aqui um arquivo .close, e eu vou reabrir o nosso arquivo. Então, o que é importante em bytes? São outras duas funções que são seek e tell. Então, se eu abrir aqui no formato read e eu der aqui arquivo.seek, e aí eu der, por exemplo, 8.
Ok, dei arquivo.seek8. Mas o que aconteceu quando eu dei um arquivo.seek? Agora eu vou pegar e dar arquivo.readline. Então o que vai acontecer? Você está vendo que o meu arquivo.readline, ele leu um barra ao contrário n. Vamos continuar no próximo arquivo.readline. E aí aparece nome barra ao contrário n. Então o que aconteceu? Se a gente olhar aqui pro que a gente escreveu, tinha olá barra ao contrário n, meu barra ao contrário n, nome. Quer dizer, aqui tinha 4 caracteres, ok, tinha 4 caracteres e 4 caracteres. Então o que o seek fez? Ele foi e andou esses caracteres. Mais especificamente, ele andou esse número de bytes aqui no meu arquivo. Então, aqui ele conta como byte 0, byte 1, byte 2, byte 3, byte 4, byte 5, byte 6 e esse aqui é o meu byte 8. Então ele parou aqui a leitura do meu arquivo, quando eu usei o seek. Então o seek contou até aqui na leitura do meu arquivo. E aí depois, quando eu chamei o readline, ele continuou lendo o final dessa linha. E depois, quando eu chamei novamente, ele leu novamente esse aqui. Existe também um outro método para arquivo, que é o arquivo.tel. Então, o arquivo.tel, o que ele faz? Ele diz para você em qual byte do seu arquivo você parou. Então, no caso, na leitura que a gente fez até agora, que a gente chegaria para o a gente parou a leitura do nosso arquivo no byte de número 16. Além disso, quando a gente usa o read e o readline, ou readlines, a gente pode especificar o número de bytes que a gente quer que o arquivo leia. Então, por exemplo, se eu colocar 1 aqui, ele só vai ler 1 byte, só vai ler o E. A mesma coisa se eu especificar isso no readlines. Então, se eu pegar readline, especificar 1, por exemplo, você vai ver que ele vai ler o barra ao contrário n. Se eu der arquivo.readlines, especificar 1, você vai ver que ele vai separar para a gente o Pedro. Então, é isso. Além de usar os formatos de byte, é importante saber o que é um byte e saber que um caractere ele pode ser representado por um byte. Eu falei isso quando a gente estava falando de strings. E dessa forma eu posso especificar quantos caracteres eu quero ler. Então, o que mais tem para falar dessa aula? Só falta uma coisa, que é de... na verdade, falta duas coisas, mas vamos lá. For loops e arquivos primeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e dar o meu... abrir novamente um arquivo. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar um for x em arquivo e eu vou tentar imprimir x. Então, vamos ver se isso é plausível em Python. E você vê que isso realmente é plausível. Então, o que ele fez no for x em Python? Isso aqui é a mesma coisa que pegar e percorrer cada uma das linhas do meu arquivo. Então, ele pegou e leu olá, meu, nome, Pedro, e foi imprimindo o x. Então, aqui ele deu um readline sequencial no meu arquivo. Ele foi lendo, linha por linha, o meu arquivo e atribuiu o valor de cada linha à minha variável x. Então, assim, se eu quiser ler o meu arquivo inteiro, ao invés de colocar o readlines, eu posso fazer um for loop usando o meu arquivo. Certo? Se eu tentasse, por outro lado, fazer for x em arquivo, deixa eu fechar e abrir meu arquivo de novo. Arquivo.close, bom, vou escrever direto arquivo.close e dar aqui um arquivo. E agora eu fizer for x em arquivo.readline. E aí tentar imprimir x. E aqui eu vou imprimir um separador só para identificar o 1. Você vê que ele leu o... aqui tem um L, só que parece um 1. O, lá e o caractere que é o espaço. Então, ele leu cada um dos caracteres da minha primeira linha, que foi do meu primeiro arquivo.readline. Certo?
Então, isso é for loops e arquivo. A última coisa que eu tenho, mas não tenho que falar para vocês, é assim, não é algo que normalmente é abordado nos livros, nem nada, mas que eu acho que é relevante falar. Quando eu quero guardar, por exemplo, estruturas dentro de arquivo. Então, por exemplo, eu tenho uma lista, e essa lista tem o valor 1, 2, 3, vai? Então, é a minha lista L, com o valor 1, 2, 3. Aqui eu vou dar arquivo.close. Então, eu quero pegar e armazenar a minha lista dentro do meu arquivo. O que eu posso fazer? Desculpa, eu posso converter, sempre posso converter a minha lista numa string, e vai ser essa string aqui, e posso colocar dentro do meu arquivo. Ok, e na hora de carregar? Na hora de carregar, ele não vai conseguir carregar isso de volta com uma lista. Por exemplo, se eu tiver justamente essa string aqui, e eu quiser dar um list nessa string aqui, o que vai acontecer? Ele vai separar cada um dos caracteres da minha lista, certo? Ao invés de definir isso aqui como uma lista, como havia antes. Então, na hora de você carregar ou carregar listas dentro de arquivos TXT e carregar, você tem que criar o seu próprio modo de carregar e descarregar uma lista. Então não existe exatamente um consenso ao quanto você fazer isso, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Existe, claro, um modo de fazer isso, que é usando uma função em Python, que é fazer essa conversão aqui, que é usando uma função em Python, que é chamada de eval. Então, o que o eval faz? Ele basicamente avalia uma expressão. E aí, ele pega e avalia essa expressão e converte alguma coisa a partir disso. Então, no caso, se eu der eval para essa string aqui, ele vai gerar a minha lista. Claro que nunca é bom você abusar de eval, porque o eval ele avalia uma determinada coisa que você coloca aqui dentro, independente do que você colocar aqui dentro. Então, se eu colocar aqui dentro o comando para deletar todos os arquivos no seu disco rígido, e eu chamar o eval, ele simplesmente vai deletar todos os arquivos do seu disco rígido. Não tem essa não. Então, apesar de ser uma ferramenta poderosa, que eu só vou tratar com detalhes mais para frente, ela é uma ferramenta perigosa também. Então, no geral, quando você quer guardar e armazenar objetos dentro de arquivos TXT, você vai ter que criar o seu próprio sistema. Pensando nisso, eu bolei um exercício para vocês fazerem. Então, se vocês lembrarem, várias aulas atrás, a gente escreveu um jogo que era basicamente você escolhia o número de inimigos e você tinha um player com 500 de vida e 100 de SP. E esse player podia escolher entre atacar e curar. E ele tinha que derrotar os tantos números de inimigos. E que ele sorteava aleatoriamente qual inimigo ele atacava. E também sorteava se o quanto de dano o inimigo ia te dar e esse tipo de coisa. Então eu peguei aquela estrutura que a gente montou para o jogo, dividi em funções apropriadamente, mas tem duas funções que eu quero que vocês escrevam, que é a função salvar e a função carrega jogo. Então, desculpa. Para salvar o jogo, você tem que salvar as informações, que é a vida do player, o SP do player e a lista contendo as informações dos inimigos. E você tem que carregar também a informação do jogo. Então, se você pegar e rodar isso aqui, você vai ver que o jogo já está funcionando. Se você der N aqui, cria um novo jogo. Se você escolher 10, por exemplo, e o jogo está funcionando apropriadamente. Você pode escolher entre atacar, curar, salvar e desistir. A única coisa que você precisa é implementar a função de salvar e a função de desistir. A função de salvar e a função de carregar. Se, por exemplo, der essa aqui, ele chama a minha função salvar. Só que minha função salvar, no momento, não faz nada. Então, não acontece nada aqui. Então, esse é o exercício que você tem para fazer para casa. Se você achar que é útil para você, porque mais para frente a gente vai estar vendo maneiras mais adequadas de guardar
objetos em arquivos. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.